E aí, meus amores, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem do outro lado da tela. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo, né, as dinâmicas das esferas terrestres. E aí, como a gente está começando a analisar bem profundamente como funciona a atmosfera, a gente vai ver hoje um pouco sobre pressão atmosférica. Começar a ver como funciona essa camada de gases, né? Então, na aula passada, a gente viu os níveis que acontecem, né? A, como é que a atmosfera, né? Que é uma camada de gás sobre a superfície da Terra, como é que ela se comporta de acordo com a altura, né? Até chegar no espaço extraterreno, né, no espaço fora do planeta Terra. Então, primeiro a gente tem que entender, né, que existe uma circulação de ar, né, de gases em todo o planeta, e isso a gente chama de atmosfera, né? Então, durante todo o planeta, o planeta como um ser redondo, né? Ele vai ter uma atração gravitacional para o seu centro, certo? Mas é para o centro mesmo da Terra, certo? E aí, toda essa ação gravitacional, ela vai puxar a Lua, por exemplo, ela tá na órbita, né? Porque ela está sendo puxada. Então, a camada atmosférica é uma camada de gases que ela fica ao redor da Terra, sendo segurada pela pressão, pela gravidade, certo? Então, a gravidade, a ação gravitacional, ela segura esses ares, esses gases, né, ao redor da Terra. E aí, é, é, a maioria das coisas que acontecem na questão gasosa, a maior concentração, quantidade de gases acumulados vão estar na troposfera, que é aquela camada de baixo daquela coluna que a gente viu. Por quê? Porque os gases, eles vão estar mais perto, né, onde a ação gravitacional é maior. A, a gravidade, ela vai agir maior na superfície do que conforme vai se afastando da superfície. Então, por exemplo, aqui é o chão, aqui é o céu. Então, quanto mais perto do chão, maior a gravidade. Aqui a gravidade já é menor. Isso vai interferir nas moléculas de gases, certo? Então, por exemplo, na troposfera, nós temos os ventos, certo? Esses ventos são elementos fundamentais em vários fatores. Um desses fatores é que existe essa circulação de gases, certo? Então, a gente tem, por exemplo, desde brisas, né, ventos bem leves, até ventos com velocidades muito altas, certo? Que formam, por exemplo, furacões, etc., certo? E esses ventos, eles carregam não só partículas de gases, mas também eles carregam, como já ouviram aquela expressão, rios voadores? Eles carregam água, umidade. Então, por exemplo, eles carregam as moléculas de água que são evaporadas dentro dessa correnteza de vento. Então, eles carregam gases e também água, umidade, certo? Então, eles pegam a umidade do ar, do oceano, né? Transportam no ar e aí eles distribuem, certo? Uma umidade no planeta. Isso vai ser diferente de acordo com cada região, de acordo com cada lugar que vai estar inserido no globo, ok? E aí é que a gente vai ver a pressão atmosférica, que é o quê? É uma pressão de gases na superfície, como a gente já viu, pela força gravitacional da Terra, certo? E aí essa força varia de acordo com a altitude. Quanto mais perto do chão, maior concentração de gases. Tá vendo que aqui tem mais pontinho?
maior concentração de gases. Quanto mais eu subo, mais os gases vão estar espalhados. Com as partículas de gases mais espalhadas, eu não tenho uma quantidade de gases melhor para, por exemplo, minha respiração, trocas gasosas, questão de animais ou plantas, né, que fazem essas trocas gasosas, aqui vai ter menos. Por quê? Justamente por essa quantidade de distribuição de gases. Então, por exemplo, se eu fizer uma festa aqui embaixo com 50 pessoas, todo mundo vai estar normal, vai estar bem, respirando bem. Mas se eu fizer uma festa com 50 pessoas aqui, onde a pressão atmosférica ela é menor, os gases vão estar mais espalhados, então vai ter menos gás, menos oxigênio para as pessoas respirarem. As pessoas vão sentir uma leve sensação de falta de ar, entendeu? Porque tem menos gás para respirar. Então, quanto mais pessoas você consegue colocar num lugar que tem menos partícula de ar, as pessoas vão ter mais dificuldade de trocas gasosas, porque elas vão respirar o gás que vai estar lá. E o gás é menos do que na superfície. Entenderam essa relação? Então, quanto mais alto, mais rarefeito fica o ar. As moléculas elas ficam mais afastadas e mais raras. Rarefeito, rara. Elas ficam mais escassas. Então, elas ficam poucas, certo? Na aula de hoje, pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês, certo? Eu quero que vocês pesquisem sobre pressão atmosférica e explique o porquê que quanto maior a altitude, menor o módulo da pressão atmosférica. E aí eu quero, anotem aí, certo? Questão 1. É só uma questão, mas eu quero que vocês anotem para organizar melhor. Questão 1. Pesquise sobre pressão atmosférica e explique por quê. Quanto mais maior a altitude, menor o módulo da pressão atmosférica. Aí eu quero que vocês mandem para mim essas respostas, ok? Que vai valer a nota das atividades de vocês. E aí, não se esqueçam, essa nota, ó, ajuda muito na nota da prova. Se você tirou um 7 e você tirou um 10 nas atividades, 7 na prova, 10 nas atividades, sua nota vai subir muito. E isso vai mostrar que você está acompanhando as aulas, certo? Não esqueçam de me enviar dica para os colegas de vocês fazerem a atividade, é muito importante para vocês, ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida sobre esse desenho maravilhoso, vocês podem falar comigo, ok? Até mais.